Podemos assentar. Queria saudar com muito carinho o senhor, a senhora, crianças. Com um querido do meu coração, boa noite. Fiquei muito feliz em vir para cá, em olhar vocês, sentir vocês. Tive a graça de poder abraçar 2, 3, 8, 15 pessoas lá na entrada. Mas é também missão do bispo poder olhar cada pessoa de perto, porque cada pessoa é filho, filha espiritual meus. Eu preciso me interessar por todo mundo, todo mundo igual, todo mundo. Então, às vezes a gente não consegue chegar perto, tocar todos vocês, mas eu trago vocês em meu coração, em minha prece. E agora com a pandemia cedendo um pouco mais, porque nós estamos nos vacinando, então as coisas melhoram. Vocês sabem que 80% das pessoas que morreram do Covid não estavam vacinadas, porque não tinha vacina e porque não querem se vacinar. Então é bom se vacinar. Quem pode tem que vacinar. Padre Fernando, obrigado pelo trabalho comigo, com o presbitério. Esta unidade é muito importante. Os padres unidos ao bispo, mas não só o bispo, os padres unidos com o bispo, com todos os padres. Nós como que formamos Cristo, nós formamos o pastoreio, nós pastoreamos. Então agradeço muito. Eu sei que o senhor tem uma luta grande aqui, muito trabalho. Mas o senhor também tem muitas pessoas que ajudam aqui, isso é muito importante. Então agradeço muito. Também queria saudar esta equipe que nos ajuda hoje de noite. Só acho que nem todos estão aqui na visibilidade, em todos os casos. Os que estão aqui, o bispo vai tentar descobrir o nome deles. Porque cada pessoa tem nome, Vamos ver. Esse menino que está chegando aqui, esse é o Leonardo. Esse do lado dele é o José. Depois, o outro eu vou pular, que lá é o Rodrigo. Depois vem o José. Viu? São 2 José juntinhos ali. Depois, aquele primeiro que segura o báculo, esse é um menino chamado Diogo. Aquele do lado é o Eric. Nossa, agora vai complicar. Aquele outro, aquele ali, se não me falha a memória... Mas não tem nenhum faltando de vocês? Tá vendo? Só querem me enrolar, Querem tornar difícil para a minha vida. Que coisa séria, hein? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para ver. Você é o Felipe. Você é o Rodrigo. Onde é que está o Cláudio? Aqui está o Cláudio. Tudo bom, Cláudio? E onde é que está a Alice? Oi, Alice. Tudo bem? Isabel, tudo bem, Isabel? Maria Cecília, tudo bem? Alegria, nossa, saudei todos, Esse é José. Você também é José? Você também é José? Você é o Tiago? Pronto. O senhor acha que é fácil? Não é fácil não, viu? Com essa máscara no rosto. Ontem à noite eu tive que descobrir, eram 22. 22. Era muita gente. Foi em Sumaré, na paróquia Santa Bárbara, Mas aí eu faço um trabalho meio grande na minha cabeça, E é bom saber o nome de todos. Assim Deus sabe o nome de nós todos, só que para Deus o nosso nome é a nossa identidade profunda, a nossa verdade dentro. Deus conhece nós direitinho. Nos acompanha constantemente, tá bom? O evangelho de hoje, nesse segundo domingo do Advento, Lucas, ele citou 7 pessoas que comandavam no tempo de Jesus, 7 pessoas importantes. Começou com César, Tibério César. Depois ele citou Pôncio Pilatos, que decretou a morte de Jesus. Depois ele citou 3 filhos do Herodes o Grande, que é o Herodes mesmo, Filipe e o Lisânias.
E depois ainda citou Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. Todos eles de alguma maneira se envolveram com a morte de Jesus. Mas depois que Lucas citou estes grandes, aí ele cita um pequeno que é João Batista, que vivia no deserto, lá perto do Rio Jordão, que eu visitei aquele lugar 3 vezes. Rio Jordão, onde João Batista pregava e onde ele batizava. E o que Lucas falou de João Batista e não falou destes 7? Escuta só. A palavra de Deus foi dirigida para João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Santo Ambrósio, bispo de Milão, que nós vamos celebrar dia 7, ele diz que a palavra de Deus visitou João Batista. A palavra de Deus desceu, entrou em João Batista. E a palavra de Deus em João, ela se tornou visível através do comportamento dele, e ela se tornou audível, escutável pela fala dele, pela pregação dele. E aquilo que João Batista pregava era a palavra de Deus, por isso que ele era um profeta. Profeta é a pessoa que se torna sensível, humilde e escuta a palavra. Escuta a palavra. Para entender a palavra, e aí essa pessoa escuta a palavra para querer entender como a palavra de Deus quer ser tornada visível através da nossa vida, do nosso corpo. Todos nós que somos batizados, nós somos profetas. Nós somos batizados no Cristo. Cristo nos marcou no batismo. Então todos nós temos esta bonita graça e esta bonita missão, vocação de escutar, deixar que a palavra de Deus seja dirigida para dentro de nós, e nós temos essa bonita missão de agora eu escutar a palavra de Deus que desceu sobre nós, e eu me esforçar, e eu me empenhar, e eu descobrir como eu, na minha vida do dia a dia, como eu posso tornar esta palavra que desceu para dentro de mim, como eu posso tornar esta palavra visível para os outros e que os outros possam escutá-la. Então, todos nós que somos batizados, nós nos tornamos símiles, parecidos com João Batista. Jesus, o Filho do Altíssimo, Deus encarnado, ele muitas vezes, ele Deus, mas ele também pessoa humana, muitas vezes, ele ia se colocar diante do Pai, para que a presença do Pai, a palavra do Pai fosse dirigida para ele, fosse chovida para dentro dele. Jesus como que ficava diante do Pai, como nós ficamos debaixo do chuveiro. A gente fica debaixo do chuveiro e a água nos molha. Jesus ficava longos períodos debaixo do chuveirinho do Pai e deixava o Pai chover a vontade dele para dentro do Cristo, dele mesmo. E no outro dia, Jesus descobria maneiras para ele ir semeando esta chuva da vontade do Pai que ele tinha recebido na noite anterior. Então João Batista, ele proclama aquilo que Jesus fez em toda a sua vida. Aplainai as veredas, vamos preencher os vales. Jesus fez isso na vida dele. O que isso significa? Vamos nos colocar a serviço da vontade do Pai. Domingo passado, a liturgia nos ensinava que nós precisamos viver com juízo. Viver com juízo. Como se vive com juízo? A palavra de Deus ensinava.
A gente vive com juízo quando a gente conhece a vontade do Pai e eu cumpro a vontade do Pai. A pessoa que conhece a vontade do Pai e faz a vontade do Pai, esta pessoa tem juízo, a outra pessoa não tem juízo. A outra pessoa constrói a sua casa sobre a areia. Quem tem juízo, constrói a sua casa sobre a rocha. E esta pessoa, ela escuta a vontade de Deus e acolhe a vontade de Deus, faz a vontade de Deus na sua vida. Então João Batista, ele grita, vocês têm que se converter, voltem-se para Deus. Vejam além de vocês, isto é se converter. Deixem que o além inunde vocês. Parem de viver somente pensando a partir de vocês. Busquem viver a partir do alto. João Batista pregando no deserto. Parem de centrar tudo em vocês. O centro é Deus. O centro é Deus. E Jesus no dia a dia, ele não fez outra coisa. O centro sempre foi o Pai e as pessoas amadas pelo Pai. Por isso, ainda hoje na nossa vida, se nós queremos viver com juízo, o nosso centro sempre vai ser Deus. E nós mostramos que o centro é Deus, querendo bem aos irmãos e às irmãs. Por isso que Jesus resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Só isso. Só isso. E meus irmãos, endireitar os caminhos do Senhor é entender e entrar na lógica da vida de Jesus. Nós precisamos muito nos interessar uns pelos outros. Eu desde que cheguei aqui, eu vi várias de vocês, senhoras, cuidando das criancinhas, senhoras grávidas, cuidando do pequenino. Até um menininho estava antes lá cuidando do seu irmãozinho, que estava já crescendo na barriguinha da mãe. Cuidar um do outro, cuidar. Nós não podemos perder ninguém. Temos que nos empenhar para ninguém morrer, mas também temos que cuidar para ninguém morrer espiritualmente. Precisamos fazer o melhor de nós para salvar todos para Deus. E quem nos mostrou isso? O próprio Deus. Aquela frase de Jesus no alto da cruz, ele grita rezando: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Com isso ele também quis dizer: Pai, eu me entrego por todos. E agora prestem atenção. Na quinta-feira santa de noite, Jesus estava sentado na ceia com os seus discípulos, e lá no versículo 21, São João fala assim: Jesus ficou profundamente perturbado e disse: um de vós me trairá. Que dor Jesus sentiu. Um de vós me trairá. E os discípulos ficaram todos nervosos. Pedro disse para o João: João, pergunta logo quem é. Aí João perguntou e Jesus disse: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Que ele deu para quem? É para ele mesmo, para Judas. Jesus pegou um bocado, passou no molho e deu para Judas. Só que para nós não entender errado, já lá no capítulo 6, João, quando ele fala do pão da vida, Jesus lá diz: eu fui enviado pelo Pai com a missão de fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Então lá na mesa, Judas já tinha feito a escolha de se perder. Judas já tinha se vendido e vendido Jesus para o capeta, para o demônio. Judas como que tinha entrado já no mal, na noite, na escuridão e na morte espiritual. O que Jesus fez com este bocado? Ele pegou o bocado, porque não tinha colher nem garfo, ele pegou o pão com a mão, tanto quanto cabe na boca, e passou no molho. O que é esse molho? O que é esse bocado, esse pão?
Este pão é o próprio Jesus. E ele se passou no sangue que ia verter no outro dia de tarde da cruz. Porque ele não podia perder ninguém. Naquele momento, perante os 12 para Judas, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa também a ele, que ele não sabe o que faz. Pai, eu não posso perder ninguém. Pai, eu me jogo atrás, eu me jogo para dentro de Judas. Aí ele pegou o bocado e entrou dentro de Judas, entrou dentro da morte, para quebrar a força da morte. É o que ele fez quando foi sepultado. Depois, com a ressurreição, ele quebrou a força do mal. Para vocês entenderem mais ainda, eu explico melhor ainda. Esse homem que está com essa criancinha no colo, ou tem tantas criancinhas por aqui correndo, se a senhora ou o senhor vão com a criancinha, caminham num parque, sol bonito, e lá tem um riacho, uma água caminhando ali, uns peixinhos, vocês vão lá na beiradinha, olham, a criancinha se encanta, e ela não quer mais nem ir embora. De repente vocês vão embora, e você vai embora. A criancinha olha mais uma vez, ela cai na água. O que você fará? É, exatamente, o pai se joga atrás, a mãe se joga atrás. Gente, isto Jesus fez com Judas, isto Jesus faz com a senhora, com o senhor, com cada um de nós. E por quê? Porque ele não pode perder ninguém. E Jesus nos ama. E também por quê? Porque cada um de nós, a começar por mim, todos nós somos irmãos gêmeos de Judas. Quem de nós nunca traiu Jesus? Quem nunca traiu Jesus? Endireitar as veredas, cobrir os vales, é entrar na lógica de Jesus. Vamos aprender a querer muito bem a Deus, a deixar que Ele nos perdoe, a deixar que Jesus se ofereça na cruz por nós. Vamos com muito carinho comungar a palavra e o pão consagrado, e vamos com muito carinho nos perdoar no dia a dia. Com muito carinho. Isto é difícil. Vocês pensam que foi fácil para Jesus pegar o bocado, passar no seu sangue e dar para Judas? Ele passou no molho simbolizando: eu estou dando a minha vida na cruz. Ele se antecipou para salvar o Judas. Então isso é muito importante para o bispo, para o padre Fernando, para cada um de nós. Esta mentalidade nos prepara para abraçar Jesus no Natal, para que Jesus esteja aqui dentro, que a minha vida seja um presépio. Isto é endireitar os caminhos do Senhor, isto é se converter, né, filho? Filha, alegria, olha só os pequeninhos ali, maravilha, né? É, viu, agora esse homem grandão olhou para mim, né? O que eu vou fazer, né? Aí, ó, aí vem ela, ele. É um show à parte isso aí, coisa boa, né? Ei, muito bem. Então agora eu vou pedir para nós assim, nos concentrar um pouquinho. Cada um de nós guarda uma palavra das leituras e da meditação do bispo. Feche os seus olhos, guarde uma palavrinha que você vai levar para casa, só uma palavrinha, para você deixar que ela molhe o seu coração, a sua alma. Nós vamos levar junto para casa. Vivendo esta palavra, nós também estamos ofertando a nossa vida como a nossa padroeira fez.